Vimos na primeira parte deste módulo que os enantiômeros diferem nas suas atividades biológicas. Aqui temos o exemplo da carvona. A R-carvona é um dos componentes do hortelã e a S-carvona do cominho. Em termos biológicos, eles são muito diferentes, mas a maioria das propriedades físicas eles serão iguais, como por exemplo no ponto de fusão e no ponto de ebulição, que vemos que os dois têm os mesmos valores. Essas propriedades, tanto ponto de fusão quanto de ebulição, dependem das interações intermoleculares, que vão ser idênticas para os dois enantiômeros. A única propriedade física em que eles vão ser diferentes é na rotação da luz plano-polarizada. Como vemos aqui, eles vão apresentar sinais diferentes porque eles rotacionam a luz para sentidos diferentes. A R-carvona rotaciona a luz para a esquerda, por isso que tem um sinal negativo, e a S-carvona rotaciona a luz para a direita, por isso que aqui está positivo, ou seja, essa carvona é destrógera e essa carvona é levógera. Como que podemos fazer a leitura desse desvio da luz? Inicialmente, temos que ver que a luz é composta por ondas eletromagnéticas. E quando a luz passa por um polarizador, apenas um feixe de luz atravessa esse polarizador. E dizemos que esta é uma onda polarizada, ou seja, uma luz polarizada. Como vemos aqui nesse exemplo, a luz, que é composta por vários feixes, atravessa o polarizador e apenas um dos feixes pode ser visto quando ele atravessa outro polarizador. Vemos aqui o nosso observador. Então, vemos que os dois polarizadores estão na vertical. Se nós colocamos um polarizador na vertical e outro na horizontal, esse feixe de luz não consegue atravessar e o observador não enxerga nada. Quando colocamos entre os dois polarizadores um tubo com uma solução de uma substância oticamente ativa, ou seja, com um dos enantiômeros, nós vemos que a luz sofre um desvio. Esse desvio pode ser analisado pelo segundo polarizador e o observador pode ver em quantos graus que a luz foi desviada. Utilizamos então para isso um polarizador. Então, olhando aqui os componentes desse polarizador, nós temos uma fonte de luz, que geralmente é a lâmpada de sódio. Temos aqui um polarizador que fica fixo e na posição vertical. Aqui nós temos um tubo do polarímetro, que é onde nós colocamos a solução de uma substância oticamente ativa. Quando a luz passa por dentro dessa solução, ela vai sofrer um desvio e através desse outro polarizador, que pode girar, é que nós podemos, através desse giro, saber em quantos graus que houve o desvio. Este segundo polarizador nós chamamos de nônio e o observador fica nessa parte, olhando nesse sentido. Então, se a luz desviar para este lado, ela vai estar desviando para a esquerda do observador, e se a luz for desviada para este outro sentido, ela vai estar desviando para a direita do observador, que fica aqui. Agora, esse ângulo de desvio, que a gente chama de alfa, ele pode ser influenciado por todos esses fatores, como, primeiro, a natureza da substância oticamente ativa, a concentração da solução dessa substância, ou seja, o ângulo de desvio depende da quantidade de moléculas
existente na solução. A natureza do solvente, a espessura da solução atravessada pela luz polarizada, ou seja, qual o comprimento do tubo polarimétrico, a temperatura da solução e o comprimento de onda utilizado. Então vejam que são muitos fatores que interferem nesse ângulo alfa de desvio. Para padronizar isso tudo, é que nós fazemos a rotação específica, ou seja, nós vamos padronizar algum desses fatores. Primeiro, sempre se vai utilizar a raia D da lâmpada de sódio, que tem um lambda de 599,6 nanômetros. T é a temperatura, então devemos sempre dizer em qual temperatura que foi medida a rotação específica. Alfa, nós temos que é o ângulo que nós vamos observar no polarímetro. L é o comprimento do tubo polarimétrico, que normalmente é dado em decímetros. E C é a concentração da solução, que normalmente é em grama por mililitro. Nós devemos dar todas essas informações e fazer esses cálculos para chegar na rotação específica de cada substância. Aqui um exemplo, uma rotação específica de uma substância X, onde nós temos aqui, colocamos a rotação, ou seja, o ângulo alfa que foi lido, que no caso foi mais 1,99. Aqui embaixo nós colocamos a concentração que foi usada e o comprimento do tubo, que é de 1 decímetro. Perceber que é decímetro e não centímetro. Aqui nós temos então o valor obtido, mais 66,3 graus. Ou seja, para essa substância, a rotação específica é de mais 66,3 graus. Não é aquele ângulo alfa que foi lido. E isso foi feito utilizando a lâmpada de sódio com a raia D, a temperatura de 20 graus Celsius, o solvente e a concentração. Então, isso aqui é a forma como nós apresentamos a rotação específica de uma molécula. Nós devemos colocar todas essas informações. As substâncias oticamente ativas, elas vão desviar o plano da luz polarizada. Um enantiômero desvia para um lado do plano, no caso aqui a R-carvona para o lado esquerdo e a S-carvona para o lado direito. Vejam que é o mesmo valor, 62,5 nos dois casos. O que está diferindo é para onde que a luz foi desviada. Um desviou para a direita e o outro desviou para a esquerda. Então, normalmente, quem desvia para a direita nós chamamos de destrógeno, ou a substância destrógera, e a substância que desvia para a esquerda é levógera. Porém, não confundir com a nomenclatura RS, pois a nomenclatura RS nos diz a configuração absoluta do centro de quiralidade, ou seja, o RS está nos mostrando como que esses grupos se organizam no espaço em relação ao centro de quiralidade. Por exemplo, aqui este grupo para cima com hidrogênio para baixo, este grupo para baixo com hidrogênio para cima, a carbonila para a direita, este outro grupo para a esquerda. O R e S nos mostra a configuração espacial dos grupos e o mais e menos nos diz do desvio da luz polarizada. Para saber o desvio da luz polarizada, precisamos do polarímetro. E para saber a configuração absoluta, nós precisamos do raio-x da molécula. Então, são duas coisas independentes. Quando nós temos as substâncias isoladas, elas desviarão a luz para a esquerda ou para a direita. Quando nós temos uma mistura dos enantiômeros, e se essa mistura estiver em 50% de cada enantiômero, primeiro nós chamamos essa mistura de mistura racêmica ou racemato. E a rotação específica dessa mistura é zero, porque um enantiômero vai anular
o desvio do outro enantiômero, se eles estiverem em 50% de cada um. Por isso que a rotação é zero. Também vamos ter a situação de substâncias que não desviam a luz, ou seja, que são oticamente inativas. É quando a substância não tem um centro de quiralidade, ou seja, elas são aquirais. Também temos a situação de substâncias que apresentam o centro de quiralidade, mas que têm um plano de simetria, como neste exemplo aqui, que temos um plano de simetria, apesar de existirem dois centros de quiralidade. Essa molécula é, então, aquiral. Nestes dois casos, nós temos que a rotação específica é zero, tanto para o racemato quanto para essas substâncias, a rotação é zero. Teremos rotação específica quando medimos o desvio da luz com os enantiômeros separadamente.